Olá pessoal, então no vídeo de hoje a gente vai falar ainda sobre a bobina de Tesla, mas aqui com uma versão um pouco mais atualizada daquela que a gente tinha visto no vídeo anterior, tá? Bom, quais são as principais diferenças? Começando pela entrada de energia, essa daqui a gente tem 12 volts na entrada de corrente contínua, enquanto aquela outra a gente tinha um exemplo de 220 volts de corrente alternada, essa aqui é 12 volts de corrente contínua, ok? Aqui a gente tem um capacitor. Esse capacitor não tem a mesma função daquela outra bobina. Esse é um capacitor que serve mais para estabilizar a fonte de energia mesmo. Enquanto aquele outro capacitor tinha como função armazenar energia até conseguir fazer o centelhador disparar. Esse aqui não tem a mesma função, ok? Enquanto, por falar em centelhador, enquanto aquela outra bobina utilizava o centelhador, essa daqui utiliza um transistor. Okay? Essa é uma das principais diferenças entre os dois tipos. Lá o capacitor carregava, o centelhador então fazia com que a energia passasse por ele, mais ou menos, em torno de umas 120 vezes por segundo. Aqui quem faz essa função mais ou menos é o transistor, e para esse modelinho aqui, de uma bobina que eu fiz a análise dela fisicamente mesmo, daqui a pouco a gente vai ver ela funcionando. É o transistor então BD243. Existem outros transistores que funcionam da mesma forma, mas a gente vai se atentar a esse aqui por enquanto. Um LED que serve só para fazer então a indicação de quando essa bobina está funcionando e quando não está, quando ela está ligada e quando não está. Aqui, tinha esquecido de mencionar, tem uma chave liga e desliga, para que ela não fique 100% do tempo ligada, então tem uma chavezinha liga e desliga bem simplesinha. Ela é desnecessária, não precisaria se não quisesse, mas ela foi feita aqui então para não precisar de uma chave externa ao circuito. Bom, saindo do transistor, a gente tem um resistor, ok? Esse resistor então ele está interligado, os terminais dele, entre a bobina então primária e a bobina secundária. Nesse ponto, a gente tem as duas bobinas como a outra bobina também tinha, ok? A bobina primária ela tem poucas voltas. Nesse exemplo que eu tenho aqui é em torno de 1-2 voltas mais ou menos. Fica bem na base. Enquanto a bobina secundária, então, ela tem por volta de 1.000 a 2.000 voltas. Okay? Então, olha só. Sai 12 volts, ou melhor dizendo, entra 12 volts. Tem o capacitor, tem o LED, tem o transistor, resistorzinho, bobina primária e bobina secundária. O funcionamento dela é bem parecido com o daquela outra, com exceção então aí do nosso centelhador, que aqui a gente não tem. Quem faz esse trabalho do centelhador é esse transistor aqui. Bobina primária e secundária. Aqui na secundária, obviamente, como a tensão aqui é muito mais baixa do que a outra, a tensão final aqui também vai ser menor, ok? Naquela outra a gente viu que podia chegar na casa aí dos 100.000 volts. Essa daqui, pelo teste que eu fiz, ela não chegou a ultrapassar 2.000 volts aqui na saída. Mesmo assim, é o suficiente então para poder causar a ionização do ar naquele ponto. Então a gente consegue ver os raios da mesma forma que a outra também tem. Com a exceção, é claro, que esse aqui é muito menor, não é tão grande, não é tão visível quanto aquele outro. Bem, essa daqui então é a mini bobina de Tesla que eu falei para vocês. Como pode ver, é mini mesmo, Bem pequena, bem compacta, ok? Essa daqui então é a bobina secundária, tá até o fiozinho aqui em cima, dá para ver bem na pontinha. Entrada de energia. Aqui esse amarelinho é um capacitor, tá? Esse aqui bem do lado esquerdo. Chave liga e desliga. O resistor tá bem lá dentro, não vai dar para enxergar aqui, mal e mal aparece a pontinha dele. Ok? O LED fica aqui dentro escondido. E o nosso transistor é esse cara aqui grandão, ó, que está nesse dissipador de calor. Aqui está ela e aqui é a placa onde ela é soldada. Olha só, a chave liga e desliga, deixa eu pegar aqui, chave liga e desliga fica aqui, o transistor fica aqui. Mas eu peguei essa plaquinha por quê? Para mostrar para vocês a bobina primária. A bobina primária fica debaixo dessas linhas brancas aqui. Tá? Se for botar num comparativo, olha só, elas são assim,
ok? Então a bobina primária fica debaixo dessas linhas brancas aqui. É importante mencionar que essa bobina primária ela é perfeitamente centralizada com a secundária, ok? Para poder fazer aí o papel que ela tem que fazer, que é de induzir uma corrente elétrica na secundária. Bem simplesinha. Olha só. Ah, agora até faísca tá fazendo. Vamos botar aqui as duas lâmpadas. Ó, agora tem duas lâmpadas aqui. Se aproximar, chegar, encostar ali, praticamente desliga. Dá pra ver ali, ó, os raios saindo pro lado. Olha que legal.